Vale a pena recorrer de multas baixas? Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Multas. No vídeo de hoje eu mostrarei alguns motivos pelos quais recorrer de qualquer multa de trânsito é a escolha mais acertada para todos os motoristas. Não se engane, não são apenas infrações gravíssimas ou graves que merecem a sua atenção. Mas antes de conferir esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal para se manter sempre bem informado sobre os mais diversos temas relacionados à nossa legislação de trânsito. Afinal, informação sempre será a principal forma de evitar o cometimento de infrações, problemas com multas e ser um motorista consciente ajuda todo o nosso trânsito. Em primeiro lugar, você deve levar em consideração que recorrer de qualquer tipo de multa de trânsito é um direito de todo motorista. E os motivos para utilizar o recurso, eles vão além das questões financeiras. Isso porque, muitas vezes, pior do que o valor a ser pago são os pontos que podem ser adicionados à sua CNH. Se em até 12 meses o condutor alcançar um limite de pontos, a sua habilitação poderá entrar em um processo de suspensão. E sem dúvidas, ficar impedido de poder dirigir é bem pior do que pagar determinados valores de algumas multas. Embora com a última atualização do Código de Trânsito o limite de pontos tenha aumentado, ainda é preciso seguir tendo muito cuidado com o acúmulo de infrações, já que não são todos os motoristas que poderão desfrutar dos 40 pontos na carteira de habilitação. Esse, aliás, é um dos principais motivos para que os condutores recorram do maior número possível de multas recebidas, de qualquer que seja a sua natureza ou do número de pontos que ela gere. Isso porque somente aquele motorista que não cometer nenhuma infração de natureza gravíssima dentro do período de 12 meses terá direito aos 40 pontos como limite na carteira. Ao cometer uma infração de natureza gravíssima dentro do período de 12 meses, esse limite já cairá para 30 pontos. Da mesma forma, se cometer duas ou mais gravíssimas, o limite ele cairá ainda mais, chegando aos 20 pontos, como era antes da atualização da Lei de Trânsito. Ou seja, recorrer de multas seguirá sendo a melhor forma de evitar o acúmulo de pontos. Mas bem, você sabe quantos pontos as infrações podem gerar a CNH de cada condutor? Bem, isso irá depender da natureza da infração cometida. As infrações leves, elas somam 3 pontos na habilitação. As infrações médias somam 4, as graves somam 5 e, por fim, as infrações gravíssimas somam 7 pontos na carteira de habilitação do motorista. Eu sei que você pode estar pensando, bom, se apenas as infrações de natureza gravíssima irão diminuir o meu limite de pontos, ainda vale a pena recorrer das multas baixas que geram menos pontos? A minha resposta para essa pergunta é sim, sempre valerá a pena. E você sabe por quê? O primeiro motivo é que não há como prever quando você irá cometer uma infração de trânsito, correto? Digamos então que você pode cometer 2 infrações gravíssimas em um período de 5 meses. Veja aqui, seu limite de pontos já cairia para 20, correto? Se você tentar recorrer dessas infrações gravíssimas, mas não obter sucesso, já terá 14 pontos na sua habilitação. Ou seja, faltarão apenas 6 pontos para você atingir o limite e poder ter a sua CNH suspensa. Assim, bastará cometer 2 infrações de natureza leve, já que cada uma delas gera 3 pontos, para que a sua CNH já entre em um processo de suspensão pelo acúmulo de pontos. E aí, sou eu quem te pergunto, vale ou não vale a pena recorrer dessas infrações leves para evitar um processo de suspensão? Eu acredito que, nesse caso, diante desse exemplo prático, a sua resposta deva ter sido afirmativa, não é mesmo? Mas esse é apenas um exemplo para elucidar que recorrer de multas baixas tem ótimos motivos e ótimas razões. Ainda há outras razões para você recorrer, independente da natureza da infração cometida, se ela é leve, média, grave ou gravíssima. Uma dessas razões é a possibilidade de a notificação que você recebeu em seu endereço apresentar erros ou possibilidades claras de ser cancelado. Esse tipo de situação acontece com muito mais frequência do que você imagina. Por exemplo, imagine que, ao emitir o auto de infração, o qual serve para dar início ao processo administrativo, o órgão autuador troque a data do cometimento da infração. Pode parecer um detalhe pequeno, mas esse já seria o motivo mais do que suficiente para contestar a validade do documento. O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, prevê em seu artigo 281 o arquivamento do auto de infração que for julgado como inconsistente ou irregular. Todo auto de infração deve ser corretamente preenchido com as informações estabelecidas no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, a tipificação da infração, o local, a data, a hora do cometimento, os caracteres da placa do veículo,
são exemplos de dados que obrigatoriamente devem constar de forma exata na notificação. Portanto, o documento não deve apresentar informações incorretas nem campos obrigatórios que estejam em branco nessa notificação. Se você receber uma notificação de autuação que esteja irregular ou inconsistente, não espere mais e recorra o mais rápido que você puder. Contudo, se não houver erros formais na notificação, há ainda outras razões para você dar início ao processo administrativo de recurso de uma multa de trânsito. Um desses motivos é quando a notificação que você recebeu foi expedida pelo órgão autuador depois do prazo de 30 dias, que é o prazo previsto pelo Código Brasileiro de Trânsito. Se isso acontecer, o auto de infração não deverá mais ser considerado válido e, portanto, ele deverá ser arquivado. Você conferiu apenas alguns motivos que podem impulsionar o motorista a recorrer de qualquer multa de trânsito. Mas, sem dúvida, o principal de todos eles continua sendo afastar o risco de sofrer a suspensão da CNH pelo acúmulo de pontos. A suspensão, nesse caso, ela pode durar de 6 meses até 1 ano. Se o motorista voltar a atingir o limite de pontos dentro de 12 meses, ou seja, tornar-se reincidente, o prazo aumenta de 8 meses para 2 anos. Você já imaginou o transtorno que é poder ficar sem dirigir durante todo esse tempo? Por isso, para evitar essa dura penalidade, recorrendo da multa sempre será a melhor saída para todos os motoristas. Então, ficou convencido de que recorrer da multa, seja ela baixa ou alta, é sempre a melhor opção, mas você sabe como obter o sucesso no seu recurso? A dica que eu sempre dou aos nossos clientes é que a defesa deve ser elaborada de forma adequada para cada caso. É preciso elencar os melhores argumentos de forma clara e de forma objetiva. Nesse sentido, eu vou deixar uma última dica muito valiosa para ajudar na elaboração do seu recurso. O site documentos.com.br. Ele traz uma série de modelos prontos de recursos que você pode utilizar na sua defesa. Basta responder algumas perguntas para que o seu recurso seja preenchido automaticamente. E claro, de maneira adequada para o seu caso específico. Basta clicar no link dos documentos disponível na descrição desse vídeo para você conferir essa super oportunidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e claro, antes de sair, eu reforço o convite para que você se inscreva aqui no canal e não perca nenhum dos nossos próximos conteúdos para se manter sempre um motorista atualizado sobre todas as novidades em direito de trânsito. Um abraço e até o próximo vídeo.